Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Anderson aqui, professor e diretor do Instituto Teológico, Conadeb, uma honra poder estar mais uma vez aqui em mais uma doutrina teológica. Hoje nós iremos falar sobre a martiologia, a doutrina, o estudo, na verdade, a doutrina, o estudo que vai falar relacionado ao pecado, a queda do homem, como tudo se ocasionou lá no começo da criação. Primeira coisa que nós precisamos aprender é qual é o conceito, qual é o conceito teológico e o que essa doutrina ela nos ensina. Eu separei aqui algumas coisas. Nós estamos aqui, para você que está matriculado aí no Instituto Teológico Gamaliel, que está conosco, eu separei aqui alguns rascunhos para nós estudarmos, e você vai acompanhando aí na apostila, que a gente está estudando pelo livro também, e vamos que vamos. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, a martiologia é o estudo da doutrina do pecado, da teologia cristã. Ela ensina que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e que desde então todos os seres humanos se tornaram pecadores e estão separados, ou seja, o pecado separou o homem de Deus, Isaías capítulo 59, no versículo 1, vai falar sobre isso também, que o nosso pecado, nos separa de Deus, Então, tudo começou lá atrás, com a escolha de Adão e Eva, que se originou, o pecado e levou então a queda do homem, Então, vamos lá. Alguns pontos importantes, dentro da hematologia são a natureza do pecado. A hematologia ensina que o pecado é uma violação da vontade de Deus e que se manifesta em pensamentos, palavras e ações, tá? Então, o primeiro ponto sobre aquilo que é pecado, nós precisamos entender que o pecado se manifesta através de pensamentos, de palavras e também de ações. Ela também enfatiza a gravidade do pecado e a sua consequência, que inclui morte espiritual e a separação do homem para com Deus. Segundo ponto, a origem do pecado, A armatologia ensina que o pecado entrou no mundo através da queda de Adão e Eva, que escolheram a desobedecer a Deus e seguir a sua própria vontade. Então já é um grande pecado, Todas as vezes que o ser humano deixa de seguir a Deus para seguir as suas próprias vontades, a consequência dessa escolha é terrível, É a morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é a morte, Então, a escolha, do homem em pecar fez com que o homem se separasse de Deus, tá? E que ninguém pode se salvar pelos seus próprios esforços, Então, através da escolha em desobedecer a Deus e a seguir a sua própria vontade, E falando sobre a universalidade do pecado, porque o pecado se tornou universal, O pecado começou através de duas pessoas, mas se tornou universal, ou seja, a consequência do pecado iria abranger toda a humanidade, Então a armatologia, assim como todos os seres humanos são pecadores, estão separados de Deus e que ninguém pode salvar por seus próprios esforços, A armatologia também fala sobre a necessidade da salvação, ou seja, após a queda do homem, Deus estabelece então um plano salvífico, que é o plano de salvação, e enfatiza a necessidade da salvação, que só pode ser alcançada através da fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar
pelos pecados da humanidade. E por último, né, último tópico aqui, a esperança da redenção. Ou seja, a arma teologia ensina que através da fé em Jesus Cristo, os pecadores podem ser também perdoados e reconciliados com Deus, e que um dia haverá uma nova criação, onde não haverá mais pecado ou sofrimento. Amém? Graças a Deus, né? Então é uma doutrina muito importante. Inclusive eu separei também aqui alguns versículos, tá? Que está relacionado a esse estudo doutrinário, a esse estudo da palavra de Deus, um estudo teológico, que diz aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Pois todos pecaram, né? Consequência da escolha de Adão e Eva lá atrás, e destituídos, né, estão da glória de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado destituiu o homem de Deus, né? Ou seja, esse versículo nos mostra que a entrada do pecado no mundo afetou a todos. A consequência do pecado se tornou globalizada, né? Ou seja, a consequência é universal, e que todos pecaram e precisam de salvação em Jesus Cristo. Então, essa doutrina também nos ensina que todo ser humano, toda a humanidade precisa de salvação em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5, 12, né? Aqui falamos o quê? Que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, né? A morte física, a morte espiritual, né? O pecado afastou o homem de Deus, mas, né? Nós sabemos que através também, né? Assim como o pecado entrou através da vida de um homem, a salvação também veio através de um homem, né? E esse homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então, o versículo de Romanos capítulo 5, versículo 12, destaca que a entrada do pecado do mundo e a consequência da morte foram causadas pela desobediência de Adão e Eva. E todos os seres humanos acabaram sendo afetados. Então, a desobediência é terrível, né? E através da desobediência veio o quê? O salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, você vai ver que nesse estudo nós vamos abordar sobre a desobediência, né? Porque há uma relação lá no começo entre a árvore, né? Então vamos estudar hoje aqui o que era a árvore da vida, né? Qual a consequência do pecado, e vamos estudar aqui, vamos abordar muitas coisas, amém? Acompanhe aí a apostila comigo agora, na página, aqui no livro, página 32, tá? Vamos lá. Provação e queda do homem. A liberdade do homem incluía necessariamente o poder de escolha, né? Ou de escolher, ou recusar o bem e o mal. Tem havido dúvidas quanto o homem ter escolhido tomar, né, uma posição em escolher o mal ou escolher o bem. Ele não era, Ele não era infalível e, portanto, estava sujeito ao pecado, né? Sabemos que Deus, quando cria o homem, Deus não criou um super-homem, Deus criou um ser humano dotado de escolhas. Deus deu ao homem, né, o livre-arbítrio, né? Deus deu ao homem de fazer as suas escolhas,
né? Então Deus poderia ter criado o homem, por exemplo, um boneco, um robô, e controlar. Que graça teria, né? Se nós fôssemos um robô, né? Uma máquina. Não, Deus, que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, né? E à sua semelhança. Ou seja, Deus deu ao homem o direito de escolher. Ou seja, Deus não criou um super-homem, uma mulher maravilha, né? Então, a provação, né, através da qual Deus provou os nossos primeiros pais, não tinha como propósito tentá-lo, ou seja, induzir inevitavelmente a queda. Ou seja, esse objetivo tinha a finalidade didática que, em suma, né, visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar, né, co-participante das realizações de Deus sobre a terra. Ou seja, Deus não induziu, né, o homem, ou seja, Deus não colocou essa aprovação, né, porque Deus provou o homem, né, mas não para induzir ao homem, né, porque o que a obediência, né, o que a obediência visava, o que a determinação de Deus visava, ou seja, conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar co-participantes da realização de Deus. Então, a escolha do homem em obedecer a Deus faria com que o homem co-participasse das realizações de Deus sobre a terra, ou seja, sem que houvesse, né, na vida do ser humano uma consequência de morte e, né, uma consequência de afastar o homem de Deus. Ou seja, o homem jamais, Deus jamais queria afastar o homem de si. Deus queria um relacionamento amplo com o homem, mas tudo isso iria ser determinado através de uma escolha, né? Através de uma obediência. Ou seja, queremos lembrar que, não obstante imperfeito, quando comparado com a absoluta, perfeita vontade de Deus, o homem não estava predestinado, olha só, à queda e à destruição. Ou seja, Deus não predestinou o homem, né, à queda, tá? Deus, ele deu direito ao homem de escolher, né? Deus não fez o homem para cair. Deus deu o direito de escolha. Ou seja, ele caiu como resultado da escolha que fez em desobedecer à orientação divina. A queda não lhe foi a única saída. Ele poderia ter obedecido a Deus e assim ser confirmado, né, em obediência, mas não o fez, de sorte que, quando de livre e espontânea vontade comeu o fruto proibido, né, descobriu que Deus não é cúmplice do pecado do homem. Nessa lição, vamos estudar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, da degradação do homem e os resultados da mesma, né? Então, o homem descobriu, através do pecado, né, através da desobediência, que o pecado o levaria à morte e o afastaria da presença de Deus, né? É isso que nós vamos estudar nessa primeira lição sobre a martiologia, né? Vamos falar sobre a árvore do conhecimento, o significado da provação do homem, a degradação moral e espiritual, consequência do pecado, né, ou da queda, e outras consequências, né, da queda do homem. O objetivo dessa lição, né, é comentar sobre que popularmente se crê ter sido a árvore do conhecimento do bem e do mal, explicar o significado da provação do homem, citar os 5 passos da degradação e mencionar 4 das principais consequências, né, da queda do homem. Vamos lá? A árvore do conhecimento. O que era essa árvore? Que árvore era essa, né?
E nós vamos aí descobrir que ao longo de anos, né, vem se questionando que árvore é essa, né? Será que fruta que era, né? Vamos lá. Muita fantasia, né, que surge na mente do leitor natural das Escrituras, principalmente quando lê sobre assuntos que diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Você que está assistindo esse vídeo aqui, quantas vezes você ouviu especulações, né, dizendo que essa árvore era uma macieira, era uma laranjeira, né? Será que era uma mangueira? Que árvore era essa, né? Vamos lá, vamos ler aqui o texto, Gênesis capítulo 2, versículo 9, 16 e 17. Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvore, agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, né? Olha aí a árvore da vida aqui, ó, no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. E lhe deu esta ordem, ou seja, Deus deu essa ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Eu preparei aqui, né, fiz um rascunho aqui para a gente estudar sobre a árvore, né, do conhecimento, né? Botei aqui assim, de acordo com a narrativa bíblica, eu fiz essa pergunta: a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Não, a pergunta, vamos à pergunta: qual a relação da árvore, né, do conhecimento, da árvore do bem e do mal? Qual é a relação dessa árvore com Deus? Eu fiz essa pergunta aqui e eu criei aqui um rascunho para nós entendermos aqui, tá? De acordo com a narrativa bíblica, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no jardim do Éden, tá? Por Deus como um teste de obediência, tá? Então a árvore está relacionada à obediência para Adão e Eva. Deus havia dado a eles a liberdade de desfrutar de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer do fruto desta árvore, Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, trazendo consequências para toda a humanidade. A relação da árvore com a obediência a Deus está no fato de que ele havia estabelecido uma regra para Adão e Eva em relação a ela. Deus lhes disse para não comer do fruto da árvore. Isso representa uma forma de teste da obediência. Ao escolherem desobedecer a Deus e comerem do fruto, Adão e Eva demonstraram que não estavam dispostos a seguir a vontade de Deus, o que resultou na expulsão do jardim do Éden e na entrada do pecado ao mundo. Amém? Assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa uma escolha em obedecer ou não obedecer a Deus. A obediência a Deus é vista como um elemento fundamental da vida cristã. Obedecer a Deus é uma forma de demonstrar amor, gratidão por tudo que Ele fez por nós. E é uma forma de viver de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. Então, isso é uma nota que eu criei aqui. Então, a relação entre a árvore do bem e do mal, né, a árvore do conhecimento e Deus, né, demonstra que o homem estava decidido em desobedecer a Deus,
né? Ou seja, e demonstrar que não estava sendo grato, não estava sendo grato por aquilo que Deus havia feito, né? Então, quando eu desobedeço a Deus, né, é uma forma que eu estou mostrando para Deus que eu não quero viver de acordo com os seus princípios. Então foi isso que Adão e Eva demonstrou quando desobedeceram a Deus, que não estavam preparados e não queriam viver os princípios determinados por Deus. E isso trouxe consequência a eles, consequência que vamos estudar aqui, né? Primeiro ponto, temos que aprender o que essa árvore não era. Vamos lá, tá? Aqui falamos sobre a árvore do conhecimento agora. O que essa árvore não era? Vamos lá. Existem várias teorias sobre o que tenha sido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que tipo de árvore é essa? Né? A linguagem referente a ela deve ser aplicada de forma literal ou figurada. O assunto analisado à luz das Escrituras não apresenta, tá, nenhum problema de interpretação. Uma das opiniões mais comuns quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, opiniões aceitas não por poucos, né, crentes sinceros, estudiosos da palavra de Deus, é que a linguagem aplicada à mesma é de forma figurada, tá? De forma figurada. E trata, né, de Deus proibindo o relacionamento marital entre Adão e Eva. Daí surgiu a crença popular de que o pecado do primeiro casal foi o relacionamento sexual. Mentira, tá? Isso não é bíblico, tá? Muitas teorias dizendo que quando Eva comeu do fruto, né, fez com que Adão descobrisse o desejo sexual. Deus nunca proibiu ao homem, desde sua criação, o relacionamento, né, o relacionamento entre os casais. Tá? Então, essa crença de que ao pecar o homem, ou seja, enquanto não pecava ele olhava para Eva, né, sem ter maldade, porque Deus havia dado uma ordem para ele, né, não tocar em Eva. Não, pelo contrário, desde que Deus criou o homem, Deus nunca proibiu, né, o relacionamento, né, entre marido e mulher, entre Adão e Eva. Vamos estudar isso aqui, ó. Essa crença é uma espúria, né, e não tem apoio bíblico, tá? Não tem apoio bíblico de que o homem não poderia ter relação, né, como um casal, né, marido e mulher, eles não pudessem ter relação, ter contato. Isso não existe, isso é uma espúria, né, e não tem apoio bíblico para isso, tá? Olha, é importante, viu? Olha como que é importante você estudar. Eu mesmo já ouvi, né, várias pessoas ensinando que após o pecado, né, Adão passou a ter esse sentimento de desejo sexual por nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá. Essa crença é espúria, tá? E não tem apoio bíblico, pois o que lemos na Bíblia é que antes de Eva dar ouvido a Satanás e de Adão se deixar iludir por sua mulher, Deus já havia estabelecido, tá, o relacionamento marital e sexual entre ambos, como, né, complemento afetivo e como meio de procriação, né? Tá escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos ler aqui. Criou Deus, pois, o homem, né? O homem, a sua imagem, de Deus o criou, mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitar, né? E sujeitai-a. Então, nós vamos ver que Deus nunca proibiu uma relação marital entre Adão e Eva.
Como que o homem vai, né, se tornar, um casal vai se tornar fecundos? Como que vai se multiplicar sem relacionamento? Não existe isso. Portanto, o que fez Deus criar uma mulher, né, aqui na minha concepção, foi que Adão estava ali no jardim vendo uma relação entre os animais, né, o afeto entre os animais, e Adão se sentiu só porque via ali, e sabemos que casais de animais namoram, né, isso é normal, é a natureza que Deus fez. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Então eu fico imaginando Adão ali vendo, né, os animais felizes, namorando, procriando. Adão se sentiu só. Deus, através do homem, cria a mulher. E aí, né, dá uma ordem para eles, né? Dá uma ordem para eles. É uma ordem imperativa de Deus, não só para Adão e Eva, mas para todos que iriam vir após eles, né? Sejais fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, portanto, mesmo antes do pecado de Adão, o relacionamento sexual entre ambos foi o meio estabelecido por Deus para fecundidade, né, feminina, para que a terra fosse cheia. À luz do capítulo 3 de Gênesis, Eva, que estava só quando foi abordada pela serpente e levada a comer do fruto que Deus proibira. Só depois de ter sido persuadida, né, pela esposa, que Adão comeu do mesmo fruto. Esta é mais uma prova de que a razão de queda de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual, né? Gente, vamos lá. Vamos aqui abordar aqui um pouco esse assunto. Preste atenção. Muitos criticam Adão, muitos, né, os pregadores. Não, gente, analisa você que é casado, analisa você que tem uma esposa, que você a ama, tem um relacionamento muito amoroso com ela, né, um relacionamento feliz. Se a sua esposa, por exemplo, ela chega para você e lhe oferece algo para você, né, e você como marido, você vai ou não aceitar? É normal, né? Embora a consequência, né, e a cobrança maior viesse sobre Adão, porque a ordem de Deus, né, primeiro foi para Adão, e Adão sim tinha que estar vigilante, mas foi uma coisa normal, né, entre o casal. Então Adão errou, claro, isso não exime, né, não exime Adão da culpa, mas espera aí, era um casal, né, viviam felizes, né, e a esposa ofereceu Adão, né, então não vamos também culpar só o Adão, claro, a ordem de Deus era para ele como homem, como cabeça, tá, mas também não vamos criticá-lo, tá, e não vamos também apedrejá-lo. Talvez eu e você que somos casados faria a mesma coisa. Se a minha esposa chegasse, né, com uma caixa de bombom, talvez ali eu nem pensaria duas vezes, talvez até tentando, né, agradá-la como minha esposa. Claro que não exime Adão da culpa, mas em momento algum aqui, estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que a queda do homem está relacionada ao ato sexual com a sua esposa. Nada a ver isso, tá? Isso é espúrio, isso aí não existe, porque Deus já havia determinado que eles fossem fecundos, multiplicasse e enchesse a terra. Amém? Então, primeiro ponto, o que essa árvore não era. Segundo, o que essa árvore era, ou seja, o que era a árvore, né, do conhecimento. Vamos lá. Pelo silêncio que a Bíblia diz a respeito de que tipo era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, de que tipo era, evidencia a importância que suas características têm no contexto geral das Escrituras. Particularmente dizemos que essa árvore tanto pode ter sido uma macieira, como uma mangueira, como um abacateiro, como um pé de tangerina, como um pé de jaca, não importa.
Por quê? Porque o que importa, irmão, presta atenção, o que importa e o que importava para Deus não era a característica da árvore, não era o gênero da árvore dentro da botânica, mas sim a obediência do homem. Mais importa para nós, o que importava na verdade para Deus em relação à obediência ali, era o que? Era a obediência do homem. Não, é porque dão muita ênfase para tentar descobrir que tipo de árvore que era essa. Será que era a maçã? Será que era a tangerina? Você que está assistindo esse vídeo aí, né? Você achou que era que árvore? Né? Isso não importa. O que importa é a relação de obediência, a relação da ordem de Deus em obedecer, e não tocar, e não fazer, né? E dar ouvido à voz de Deus, né? Vamos lá. O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore do conhecimento do bem e do mal nada tem a ver com o tipo da árvore, mas sim com o princípio de prova que ela representa. É o que eu falei aqui. Aquilo pelo qual provamos, né, nossos filhos. Não precisava ser absolutamente, né, mal. Podemos provar a capacidade de obediência. Por exemplo, deixa eu explicar aqui de uma forma melhor. Nós que somos pais, tá? Nós que somos pais. Por exemplo, você pega uma bala e uma caixa de bombom. Você diz para o seu filho: olha, não toque, não coma, né? Suponhamos que ele não comeu a caixa de bombom, mas ele comeu a bala. Qual a relação, qual a diferença, qual o grau desse pecado, qual o grau dessa desobediência? Então, para Deus, o que importa para Deus, o que importava para Deus, não é o que a árvore era, ou seja, o que importava para Deus era a obediência, né, e o ouvir, né, a palavra de Deus e não fazer. Então, para nós que somos pais, não importa se o filho não tocou na bala, se não tocou, perdão, na caixa de bombom, mas tocou na bala. O importante é que ele desobedeceu, mesmo tocando na bala, que de repente tem menos valor do que a caixa de bombom, tá? Então, o que importa para Deus, o que importou para Deus ali, foi que Adão e Eva, né, desobedeceram a ordem para Deus. Deus não está preocupado que tipo de árvore que era. O que importou para Deus foi que o homem escolheu em desobedecer, né, a Deus. Então, o problema não era a árvore do conhecimento do bem e do mal em si mesmo, né, mas saber até que ponto o homem é capaz de manter obediência, tá? Ou seja, a Deus. Então, o que nós vemos aqui é que talvez Deus até, né, isso aqui é um pensamento meu. Suponhamos, por exemplo, que você compre uma bala e você vai chegar para o seu filho e vai dizer: olha, não toque nessa bala, por mais que a bala fosse simples, mas você valoriza essa bala e diz: olha, essa bala aqui é uma bala recheada com marshmallow, com caramelo importado, né? Somente para quê? Para provar o seu filho e para, de repente, eu não estou dizendo que Deus tentou, não, Deus não tentou, mas Deus deu ao homem a capacidade de obedecer ou não obedecer. Deus estava provando, né, se o homem sabia ter domínio. Olha só que interessante que o Espírito Santo me disse aqui. O que Deus estava querendo era provar se o homem consegue ter domínio próprio e se o homem estava pronto para saber lidar, né, com as escolhas, né, o livre-arbítrio. Infelizmente, o homem, ele não soube lidar com isso e deu ouvido, né, a Satanás e desobedeceu a Deus. Amém? Vamos lá, né?
Próximo tópico aqui. O significado da aprovação do homem. Qual o significado? Né? Mostramos na lição que estudamos anterior que o homem, não obstante, tendo sido formado um ser imortal, tá? A imagem e semelhança de Deus, porque até antes da desobediência, até antes do pecado, o homem era imortal e foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Não foi dotado de perfeição absoluta. Evidentemente, ele teria feito a si mesmo, né? O que é um absurdo. Então, o homem, ele foi criado à imagem, à semelhança de Deus, mas não foi dotado, né, ou seja, Deus deu, né? Deus deu ao homem, né? Embora ele fosse criado à imagem e semelhança de Deus, Deus deu a ele o direito, né, de fazer a sua escolha, tá? E o homem errou. Amém? A realidade da aprovação do homem. Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que der a comeres, certamente morrerá. Gênesis 2:15 ao 17. Né? Então vamos lá. O homem foi dotado de uma perfeição especial e particular, condicionado, né? Condicionado à sua própria capacidade e limitação, contudo, sujeito à progressão, isto é, ao desenvolvimento. Assim sendo, a aprovação imposta por Deus ao homem no Éden tinha um propósito, né, específico dentro do plano geral de Deus, que era de fazê-lo maduro e apto para receber maiores revelações. Ou seja, né, o pecado do homem limitou o homem, não a Deus, mas o pecado do homem limitou o homem de receber maiores revelações da parte de Deus. Então, o grande culpado, o grande, prejudicado nessa escolha foi o próprio homem. Deus estava disposto a revelar, a mostrar ao homem, a sua grandeza, mas quando o homem pecou, Deus limitou, e não permitiu que o homem, tivesse maiores revelações, da parte do próprio Deus. O homem, se não pecasse, ia conhecer mais sobre Deus, mais de quem era Deus, e Deus ia revelar coisas incríveis ao homem, mas o pecado mostrou que o homem não estava preparado para isso, Ou seja, a ordem de Deus era um teste para o homem, a admoestação de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Gênesis 2, capítulo 17, não tinha propósito simplesmente proibitivo, ou seja, esse propósito de Deus ao homem não era simplesmente para proibido, ou seja, visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o crescimento espiritual e moral. Ou seja, a ordem de Deus para o homem, não é simplesmente um sentido apenas proibitivo, mas era em testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual. Que pena, o homem lá no começo não entendeu o propósito de Deus. E quando nós não entendemos o propósito de Deus, a consequência é uma
uma privação, né? É uma limitação que Deus coloca sobre o homem, né? Para que o homem não venha em ter um conhecimento maior sobre quem é Deus.